lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até aos dias de hoje: no monte do Senhor se proverá. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. No monte do Senhor se proverá. Glória a Deus. Aleluia. E eu creio que Deus me trouxe aqui nessa noite, como trouxe os outros servos que vieram aqui ministrar antes de mim, para te dizer isso, aleluia, para te falar a respeito de um Deus que provê, aleluia, a respeito de um Deus que é provedor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, na minha vida e na tua vida, aleluia. A providência, irmão, ela é a ação, aleluia, de prover o que a pessoa está necessitando, aleluia, de prover sustento, de prover apoio, aleluia. E nessa noite, aleluia, eu vim te falar desse Deus que provê, aleluia. Desse Deus que provê além daquilo que você necessita. Porque muitas vezes, irmãos, nós achamos que nós sabemos o que a gente precisa, quando na realidade quem nos conhece melhor do que nós é Ele, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Eu creio que durante a campanha a gente ouviu muito essa passagem. E aqui a gente sabe que Abraão se encontrava numa situação difícil. Aleluia. Deus disse a Abraão para ir até o monte e oferecer o seu filho em sacrifício. O seu único filho, o filho que ele amava, o filho da promessa. Aleluia. O que eu não vejo, queridos, quando Abraão é colocado nessa situação, é Abraão se questionando o porquê. A primeira coisa que nós podemos notar, aleluia, aqui na vida de Abraão, nessa situação, é a fé que Abraão teve nessa situação. Porque eu não vejo, querida, a Bíblia relata aí, perguntou a Abraão por quê. Por que, Deus, eu tenho que fazer isso? Abraão, ele se levantou depois do que Deus falou para ele e foi fazer exatamente aquilo que Deus havia ordenado a ele, aleluia, sem questionar. Você sabe qual é o problema da gente hoje, irmão? A gente diz que a gente crê, a gente diz que a gente confia nas promessas que Deus nos fez, mas no momento em que Deus nos pede algo difícil, a gente duvida, a gente questiona. No momento em que Deus nos permite passar por uma situação difícil, onde a gente tem que escolher a fé, a gente muitas vezes não quer escolher a fé. A gente se questiona o porquê Deus está me permitindo passar por aquilo. Porque eu digo que se fosse Abraão nos dias de hoje, eu vou falar por mim, se fosse eu nos dias de hoje no lugar de Abraão, eu ia perguntar: mas por que, Jesus, o Senhor está querendo tirar de mim o filho que o Senhor prometeu que ia me dar? Mas não, Abraão não questionou. Abraão seguiu e foi fazer aquilo que Deus havia ordenado, como nós podemos ver aqui, aleluia. E quando eles chegaram ali perto do monte, Isaac perguntou pelo cordeiro. Porque tinha lenha, tinha o cutelo, mas cadê o cordeiro? E o que foi que Abraão disse? Deus proverá para si o cordeiro, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Deus proveu o cordeiro naquela situação ali na vida de Abraão, aleluia. E o nosso Deus, aleluia, eu quero te falar sobre algo mais que Ele provê na nossa vida. O nosso Deus, Ele é um Deus que também provê alimento. Você crê nisso? Aleluia. Já ouvimos muitos testemunhos, como nós também, em situações de dificuldade, que eu creio que todo mundo já enfrentou na vida, se não todo mundo, mas grande parte da humanidade já enfrentou, em que a gente vê aquela escassez de alimento, em que a gente vê aquela dificuldade, aleluia, de ter o sustento ali no dia após dia. O nosso Deus, Ele é um Deus que também provê o alimento. Estou falando do alimento físico, aleluia. Uma das coisas que Deus provê, porque Deus, Ele provê. Eu digo porque Deus já me permitiu viver esse tipo de situação e Deus, Ele sempre proveu. Agora, querido, deixa eu te falar uma coisa. Às vezes Deus não provê aquilo que você quer, mas Ele provê aquilo que você necessita. Aleluia.
Porque o que a gente quer muitas vezes não é o que a gente necessita. O que a gente quer muitas vezes não nutre a nossa alma, não nutre o nosso corpo. Mas aquilo que Ele manda, aquilo que Ele providencia, é aquilo que faz bem para a nossa alma, é aquilo que faz bem para o nosso corpo. Porque em momentos de dificuldade, o Senhor Ele provê. Em momentos de dificuldade ali do alimento, Ele provê, assim como Ele proveu na vida da viúva. Aleluia. Que só tinha um pouco de farinha, um pouco de azeite, e Deus proveu ali o sustento daquela viúva. Proveu só para o dia, irmã Maera? Não. A palavra do Senhor relata que Ele proveu enquanto não choveu. A viúva teve alimento. Glória a Deus. Ela e o filho tiveram alimento. Durante o período, se eu não me engano, mais ou menos um ano, não acabou a farinha, não acabou o azeite, porque Deus proveu, aleluia. E é o que o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite. A farinha e o azeite não vão acabar, porque Ele é o provedor, meu irmão. Enquanto a chuva não caiu, a farinha e o azeite não acabou, porque Deus, Ele é um Deus que sustenta, Ele é um Deus que cuida. Aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Deus proveu alimento para a multidão. Porque, aleluia, enquanto o menino tinha ali só 5 pães e 2 peixinhos, o que à vista dos outros não dava nem para ele sozinho, o que foi que Deus fez? Que eu creio que você conhece essa passagem. Ele proveu alimento para uma multidão. Jesus orou, Jesus apresentou, Jesus agradeceu. Aleluia, antes do milagre ser realizado, e Deus proveu o sustento para aquela multidão, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Esse mesmo Deus que provê, aleluia, o alimento físico, Ele também provê o alimento da tua alma, aleluia. Nós vivemos hoje numa geração que está adoecida, uma geração que tem enfrentado problemas com depressão, problemas com ansiedade, aleluia. O meu Deus, aleluia, o Deus a qual nós estamos adorando nessa noite, Ele é um Deus que provê a cura, aleluia. Ele é um Deus que provê a cura para a depressão, Ele é um Deus que provê a cura para a ansiedade, Ele provê cura por câncer, Ele provê cura, aleluia, para aquele que está necessitado, porque Ele pode, aleluia. E muitas vezes a gente só duvida porque a gente se esquece de quem Ele é. Não se esqueça quem é o Deus que você serve. Assim como Abraão não se esqueceu. Porque tem algo que eu acho lindo nessa passagem, é que Abraão diz aos seus servos: eu e o menino iremos, ofereceremos sacrifício a Deus e voltaremos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A fé que tem nos saltado, a fé que havia também em Abraão, porque Abraão tinha a fé de que mesmo que ele chegasse a sacrificar o seu filho, o Deus que deu o filho, o Deus que cumpriu a promessa, era Deus o suficiente para ressuscitá-lo e trazê-lo de volta. A fé tem nos saltado. A fé tem nos saltado porque a gente tem recuado por falta de fé. E nessa noite, aleluia, esse Deus de providência, aleluia, eu creio assim que está provendo fé para mim e para você nessa noite. A fé que estava faltando, aleluia, Ele está provendo renovo, aleluia, Ele está provendo a alegria que tinha ido embora, aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Ele está provendo o ânimo, Ele está provendo a força, porque batalhas todo mundo enfrenta, meu irmão. Cansado todo mundo fica. O que a gente não pode é se entregar de vez. O que a gente não pode é jogar as coisas para cima e dizer: não vou fazer mais a obra de Deus. O que a gente tem que fazer, meu irmão, aleluia, é pedir a Ele que Ele providencie isso que Ele está providenciando para mim e para você nessa noite. Renovo da parte do Senhor, para que a gente possa guerrear contra o inferno, para que a gente possa se manter de pé para fazer a obra do Senhor, aquela obra que Ele disse que é para mim e para você fazer, aleluia. Porque, querido, aleluia, tem gente que enfrenta provações mais difíceis. E eu ouvi algo lindo da parte do Senhor. Eu pude perceber que é porque tem gente que Deus tem algo diferente com ela. Aleluia. Você pode se questionar: mas meu Deus, mas por que tanta dificuldade? Por que tanta tristeza? Por que tanta prova? Porque Deus tem algo diferente com você. E quando Deus tem algo diferente na vida do crente, aleluia, as coisas ficam mais difíceis. Mas o que eu acho lindo é que as vitórias são maiores ainda, irmão. A bênção é muito maior do que a prova que você enfrenta. Porque Ele é um Deus provedor, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O nosso Deus, Ele é um Deus que provê cura. Cura física, aleluia. Como nós podemos ver na palavra do Senhor em outros trechos. Como por exemplo a mulher do fluxo de sangue, que ouviu falar que Jesus estava passando e foi tocar no Senhor. E nós bem sabemos, aleluia, que das vestes do Senhor saiu virtude e ela foi curada, aleluia.
O que é que nós podemos entender aqui? Deus, Ele é um Deus que provê cura. Mas preste bem atenção no que eu te disse. A mulher, ela ouviu falar em Jesus. Ela ouviu. E o que foi que ela fez? Ela não ficou em casa esperando. Ela não ficou sentada lá esperando, bem deitadinha, não. Mesmo com a dificuldade. Porque quando eu li um pouco, estudei um pouco sobre essa história, na situação que a mulher do fluxo de sangue estava, ela era uma pessoa que não era para estar nem no meio dos outros. Porque naquele tempo, se ela tocasse em alguém, aquela pessoa era considerada impura. Mesmo diante, aleluia, do medo, que assim eu creio, que ela teve, porque o medo ele vem. O medo ele vem para atrapalhar a minha e a sua fé, a minha e a sua caminhada. Mas ele vem, aleluia, como eu creio que veio na vida daquela mulher, quando ela pensou, porque ela não podia estar no meio do povo. Mas quando ela ouviu falar em Jesus, ela foi, ela teve fé, ela enfrentou uma multidão e tocou nas vestes do mestre e foi curada, aleluia. O que eu quero te falar nessa noite, aleluia, o nosso Deus ele provê. Mas nós também temos que ter ação em determinadas situações da nossa vida. Ela não esperou. Ela se levantou e foi em busca do milagre dela. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E o milagre aconteceu. Aleluia. Tem uma frase, querido, que diz assim: peça para Deus guiar os seus passos, mas aprenda também a mover os seus pés. Aleluia. Você está entendendo que aqui Deus está dizendo para mim e para você nessa noite? Ele é o Deus provedor, mas a nossa parte a gente tem que fazer também. Ele é o Deus que provê cura, mas a nossa parte a gente tem que fazer também. Aleluia. Ele provê cura para nosso corpo físico, aleluia. Como proveu na vida daquela mulher que já tinha passado por muitos médicos e aquela doença não sumia, aquela doença não se curava e foi curada. Ali ela foi curada para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, porque ela buscou a quem? Ela buscou aquele que podia lhe dar a cura. A gente erra porque muitas vezes a gente vai buscar no lugar errado. Às vezes eu tenho o costume de dizer isso, às vezes a gente diz: eu não vou dizer a Deus o que eu estou precisando porque Deus sabe. A gente precisa dizer. Muitas vezes a gente diz: eu não vou orar não porque Deus está vendo o que eu estou passando. Eu não vou falar não porque Ele sabe o que eu estou passando. Você sabe por que muitas vezes você passa por isso? Porque Deus te quer de volta no altar do Senhor. Deus te quer de volta no jardim da intimidade com Ele, conversando com Ele, e você não conversa mais. Porque Deus tem bênçãos para te entregar, mas devido à luta, devido à tribulação, você deixou de orar, você deixou de falar com Deus, e Deus não tem como conversar com você. Aleluia. Enquanto você fica: eu não preciso falar porque Deus sabe, Deus está te esperando para você falar e Ele te ouvir e te responder. Aleluia. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus que também provê resposta. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Volte a falar com Deus como você falava. Porque o que o diabo mais tem feito nessa geração é isso, irmãos. Tem feito as pessoas pensar que elas não precisam orar, porque Deus está vendo. Ah, Deus vê tudo, eu não preciso orar porque Deus está vendo. Aí é que você precisa orar. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. O diabo tem tentado enganar essa geração com isso. Não ore, não cante, não pregue. Aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Mas eu creio que Deus está colocando isso por terra, porque existem remanescentes, aleluia, aqueles que ainda confiam na palavra do Senhor, aqueles que ainda têm fé como Abraão teve, aleluia, aqueles que buscam providência em Deus, aleluia. Porque o inimigo, irmãos, ele usa as dificuldades da vida para fazer a gente buscar ajuda em todo lugar, menos em Deus. A gente pensa que todo mundo pode ajudar, menos Deus. Ah, não, porque a depressão não tem cura, eu vou procurar o médico. Procura o médico. Mas se eu dizer uma coisa nessa noite: o meu Deus, o teu Deus, Ele cura a depressão. O meu Deus e o teu Deus, Ele cura doenças incuráveis. Quando Ele quer, aleluia. E quando Ele não quer, Ele ainda faz essa doença glorificar o nome dEle. Você crê nisso, irmão? Porque tem muita gente, aleluia, que não é curado de alguma enfermidade, mas Deus usa aquela enfermidade para que o nome dEle seja glorificado na vida daquela pessoa, aleluia. Porque tem muitos que eram para estar dentro de um hospital, numa cama de um hospital, mas não estão. A vista dos outros é doente, mas está em casa, está glorificando e exaltando o nome do Senhor, está vivendo a sua vida. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele é um Deus que provê milagre. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Ele é o Deus que provê milagre, aleluia. Assim como Ele proveu na vida de Marta e Maria, na vida de Lázaro. Lázaro já estava morto,
Mas Ele chegou para providenciar um milagre para aquela família. Assim como Ele está chegando para providenciar um milagre na tua família nessa noite, aleluia. Mas é preciso ter fé, porque sem fé, preste bem atenção, sem fé não é difícil agradar a Deus. A palavra fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E isso tem nos faltado. A fé. Deixa eu te dizer uma coisa, ela não precisa ser grande não, mas ela pode estar aí pequenininha. Deus provê o crescimento dela. O importante é você ter fé. Como a própria Bíblia fala, ela pode ser do tamanho de um grão de mostarda, mas ela tem que estar aí. Não perca a sua fé. Não se entregue diante dessa situação difícil. Não duvide do Deus que pode, aleluia, fazer por você e pela sua família. Assim como Abraão não duvidou. E Deus providenciou o cordeiro para o sacrifício, aleluia. E eu vejo essa como uma das passagens mais lindas da Bíblia, um dos relatos mais lindos, porque é um ensinamento gigantesco de fé e de obediência a Deus. Aleluia. O que é que nós precisamos para o dia de hoje? Fé e obediência a Deus. Glória a Deus. Porque o ser humano é teimoso, o ser humano não obedece a Deus. Facilmente não. A gente reluta. Vou dar um exemplo, estou eu aqui, para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Muitas vezes recebia convites para pregar e negava. Porque a gente não se sente capaz. É uma das coisas que o diabo faz. Ele tenta diminuir em você aquilo que Deus colocou. Você é capaz, você tem chamado, você foi escolhido. Mas o diabo fala o contrário. E muitas vezes eu negava porque eu não me sentia capaz. Só que certo dia eu entendi que não sou eu que faço. Não são as minhas palavras aqui para mim e para você. Não é de mim que eu estou falando, é dele. E ele tudo pode. Ele Aleluia. tudo faz. Para ele tudo é possível. Por mais que o inferno diga que não, ele faz. Porque é dele. E a partir do momento em que eu entendi que é dele, é sobre ele, é para ele, eu aprendi que eu não devo rejeitar nenhuma oportunidade de falar de Jesus. Porque se eu estou de pé aqui na sua frente falando dele, é porque ele permitiu. Porque, queridos, tem batalhas que a gente enfrenta que todo mundo vê, mas tem batalha que a gente enfrenta que é só a gente e Deus. Deus sabe como é que está a tua mente. Deus sabe como é que está o teu coração. Eu me vi em situações na minha vida muitas vezes que eu não sabia especificar o que eu estava sentindo, mas naquele momento eu só tinha Deus. E por mais que muitas vezes o inimigo quisesse me afastar da presença do Senhor, tinha aquele algo que me puxava de volta e dizia não. Era como se eu tivesse um limite. A gente cansa das batalhas da vida, mas era como se eu tivesse um limite. Era como se eu fosse fugindo. E eu chegava aqui e ele dizia não, daqui tá bom, daqui você volta. É por isso que eu digo a você que se eu estou aqui hoje é por causa dele. Aleluia. Porque ele não deixou que eu me perdesse. Porque ele não deixou que eu abandonasse aquilo que ele tinha na minha vida. Ah, irmã, a vida se torna perfeita? Não. Quando a gente está servindo a Deus, a vida se torna difícil. Só que a diferença é que a gente tem Deus para enfrentar essa dificuldade com a gente. Aleluia. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, foi o que ele disse. Então, a crente, não sei porque aquele povo é crente, tem gente que diz, passa tanta prova, tanta luta, tanta dificuldade. A gente passa com ele, aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. E os momentos de vitória, irmão, quando a vitória chega na nossa vida, a gente vai feliz contar testemunho, porque a gente sabe o que foi que a gente passou. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Muito tempo atrás isso aqui foi escrito. Muito tempo atrás. Mas hoje essa passagem, essa situação que aconteceu na vida de Abraão, traz ensinamentos para a nossa vida hoje. E eu quero te dizer uma coisa: todo o sofrimento que você tem enfrentado, toda a dor que você tem enfrentado, não é sem propósito. Deus, ele tem um propósito em tudo. Hoje nós somos edificados por essa palavra. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Lá na frente você vai poder edificar outras vidas, porque você vai ter testemunho para contar. O que a gente vive hoje é testemunho para contar. O que a gente viveu no passado é testemunho para contar, aleluia, para honra e glória dele. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Porque tem situações que a gente passa, como Abraão enfrentou aqui, que é Deus fazendo a nossa história. Lá na frente a gente vai poder falar do que Deus fez por nós. Imagine, irmão, se eu chegasse aqui e não tivesse nada para falar. Tudo que eu passei eu glorifico a Deus. Tudo que eu passo, eu prefiro crer que é para honra e glória do nome do Senhor. Aleluia.
Na nossa caminhada nós temos momentos de fraqueza, nós temos momentos de dificuldade, mas tudo é para a honra e glória do nome do Senhor. Não se entregue a essa tristeza, aleluia. Não se entregue, aleluia, a essa ansiedade. Deus, Ele tem cura para você. Deus, Ele tem resposta para você. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Não deixe de fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Aquilo que a irmã falou aqui é muito importante. Nós temos andado desligados, como se a gente tivesse todo o tempo do mundo, como se a gente pudesse estar sempre deixando para amanhã, para amanhã, para amanhã. Às vezes Deus bota no seu coração e você entrega algo para alguém e você diz, não vou hoje não. Vou deixar para ir amanhã, vou deixar para ir mais tarde. Quando Deus te mandar fazer algo, faça como Abraão, não questione, faça. Nós estamos aqui hoje. Nós não sabemos como vai ser amanhã, como a irmã falou aqui. A gente não sabe quando Ele vem. Então até que o Senhor venha, vamos fazer a obra do Senhor. Vamos pregar que Jesus é bom, que Deus provê, que Ele cura, que Ele batiza, que Ele restaura, que Ele transforma. Porque foi para isso que Ele nos chamou. Foi para isso que Ele nos tirou do mundo, do pecado, para que nós cheguemos às pessoas e digamos, Jesus te ama, Jesus pode te libertar, porque o nosso Deus, Ele provê libertação para aquele que o mundo pode olhar e dizer, aquele não tem jeito. Aquele ali não tem jeito, mas já está perdido. O nosso Deus, Ele provê libertação para essas pessoas. O nosso Deus, Ele provê salvação, assim como Ele proveu salvação para nós através do nosso Senhor Jesus Cristo, que veio, que sofreu, que tomou as nossas dores, que morreu por nós. Deus proveu salvação através de Jesus, aleluia. E eu creio que no decorrer dessa campanha, assim como no final dela, Deus vai prover aquilo que você pediu a Ele, aleluia. Aleluia. Porque Ele é fiel. E você vai contar testemunho do que Deus fez na sua vida. Se você crê, tome posse dessa palavra, aleluia. Porque é necessário crer para receber da parte do Senhor. E eu creio que Deus está gerando testemunho em você para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Já te falei nessa noite, nosso Deus, Ele provê alimento, nosso Deus, Ele provê cura espiritual e cura material. O nosso Deus, Ele provê salvação, Ele provê restauração. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. O nosso Deus, Ele provê não só no material, Ele provê no espiritual. Falando do espiritual, para agora o nome do Senhor Jesus. Temos enfrentado uma batalha, a igreja tem enfrentado uma batalha contra uma frieza espiritual nos últimos dias. E o que é que a gente faz muitas vezes? Em vez da gente buscar a Deus e pedir que Ele repreenda essa frieza, que Ele nos ajude, a gente vai só se acostumando, se acomodando. Porque às vezes a gente diz assim, eu estava conversando com as irmãs no ensaio, eu disse, quando chegar para ensaiar não tem negócio de, não irmão, não estou bem hoje não quero pegar o microfone para cantar não. Vai cantar assim mesmo. Porque a gente não pode deixar essa frieza tomar conta de nós. A gente não pode deixar que essa frieza impeça da gente fazer a obra do Senhor, aleluia. A gente tem que ter ação. A gente tem que enfrentar as dificuldades. O que são as nossas dificuldades nos dias de hoje, comparado a essas dificuldades que esse povo enfrentou, como a mulher do fluxo de sangue. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Tem que enfrentar um povo preconceituoso, um povo que via ela como uma pessoa imunda, uma pessoa impura. O que é o nosso sofrimento hoje? O que são as nossas dificuldades hoje comparado a isso? Para que a gente queira parar por causa de uma dificuldade. A gente já se esqueceu do que Deus fez por nós? Porque muitas vezes a gente esquece do que Deus fez por nós e quer parar. Aleluia. Nessa noite eu te digo, aleluia, lembra-te daquilo que o Senhor fez por você. Lembre-se das provisões que Deus já fez na sua vida. Porque a gente olha muitas vezes para o que não foi feito e esquece de olhar para aquilo que Deus já fez. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Hoje estamos aqui glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Mas só Deus sabe como é que a gente estava um tempo atrás. Só Deus sabe como é que estava o nosso coração. Lembre-se das feridas que Deus já curou. Lembre-se das feridas que já cicatrizaram. Não olhe para as feridas que ainda estão abertas. Porque essas, aleluia, o nosso Deus, aleluia, que é provedor, vai prover cura para elas também. Glória a Deus. Deus te chamou, Deus te escolheu e Deus, Ele te capacita. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. É o que o Senhor manda dizer para você nessa noite. Deus é contigo, aleluia. Por onde quer que você andar, aleluia. Não importa, aleluia, o que tem acontecido. Não importa como você tem se sentido. Ele vê, Ele sabe como você tem se sentido. E é por isso, meu querido, que Ele tem mandado consolo para o teu coração. Porque você acha que se Ele não tivesse, aleluia, consolando o teu coração, você acha que se Ele não tivesse acalmando o teu coração, te curando internamente, você consegue
conseguiria chegar até aqui. É por isso que eu te digo, irmão, agradeça a Deus pela vitória que é chegar aqui também. Porque o inimigo ele se levanta, aleluia, com fúria para que você não chegue até este lugar. O inimigo ele se levanta com fúria, aleluia, para que você não consiga sair da sua casa e chegar até esse lugar. Porque aqui o nome do Senhor é glorificado. Aqui existe uma igreja que adora e exalta o nome do Senhor. E ele tenta, aleluia, de todas as formas. São grandes as batalhas que a gente não enxerga, mas Deus vence por nós. Aleluia, Jesus. São grandes livramentos que a gente não enxerga, mas Deus nos livra. Aleluia. Aprenda a agradecer a Deus por aquilo que você não vê. Porque a gente vê, a gente chegou até aqui. Você chegou até aqui, mas só Deus sabe do que foi que Ele te livrou no caminho. Só Deus sabe, aleluia, o que foi que Ele fez por você. Então aprenda a agradecer por aquilo que você não vê também. Aleluia. Porque eu vejo que isso é um dos principais fundamentos da fé. Porque a fé, irmão, é crer naquilo que a gente não vê. A fé é crer naquilo que a gente não vê. Glória a Deus. Mas é preciso crer. É preciso crer que Ele vai fazer. Mesmo sem que a gente veja, aleluia. Jesus também, quando Ele ressuscitou Lázaro, Ele agradeceu antes mesmo de Lázaro sair do túmulo. Ele disse: Pai, te dou graças por haveres me ouvido antes mesmo de Lázaro sair do túmulo. Nós aprendemos com Jesus que nós precisamos agradecer a Deus por aquilo que a gente ainda nem viu. Porque isso demonstra a fé da nossa parte, aleluia. E como já foi falado aqui, a fé ela agrada a Deus. Então não deixe que sua fé morra. Aprenda a agradecer a Deus, aleluia, até por aquilo que você não viu ainda, aleluia. Porque Deus ele vai prover para a tua vida, porque Ele sabe do que você necessita. Ele sabe do que precisamos. Ele sabe. Porque muitas vezes eu acho que eu estou precisando de algo, quando na verdade não é aquilo que eu preciso. Não é aquilo que eu necessito. Mas Ele sabe. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Eu glorifico o nome do Senhor, aleluia. E que nós venhamos entender que nós temos que crer, aleluia, nesse Deus de provisão. Nós temos que crer, aleluia, nesse Deus que cura, nesse Deus que salva, nesse Deus que restaura. As situações muitas vezes vão querer nos fazer ver o contrário. Vão querer nos fazer pensar o contrário. Mas permaneça firme na sua fé. Permaneça crendo que Ele vai fazer, aleluia. E grandes coisas o Senhor vai fazer por você e pela sua